o seguinte, e nessa situação de poder contratar um zagueiro, que está no futebol brasileiro, que disputou e ainda disputa os campeonatos estaduais, surgiu novamente o nome do Patrick, né, do Patrick, jogador aí do Novo Horizontino. O Patrick é um jogador de 26 anos, tá? A gente tá falando de um zagueiro canhoto, que atualmente está no Novo Horizontino, é finalista do Campeonato Paulista, tá? É bom a gente falar isso, é um jogador finalista do Campeonato Paulista. Ele é canhoto, né, como eu disse, e ele tem várias passagens aí por times de menor tradição, né? Então ele passou pela Portuguesa, que é o, na minha opinião, que tem mais tradição, ABC de Natal, Flamengo de Guarulhos, enfim, né? Então ele começou lá em 2018 e agora nesse momento ele tá aí no Novo Horizontino. É um jogador que, em algum momento, ele já teve aí contatos do Atlético, mas contatos iniciais, incipientes, só para ver as possibilidades mesmo, né? Se tinha alguma forma dele chegar ao Atlético e tudo mais. E então o Patrick, nesse momento, é, buscaram saber as condições dele, tá? Até onde eu sei, não há uma negociação em andamento e a imprensa aí de fora falam de um acordo ou de uma possibilidade de acordo com o Internacional pelo Patrick, tá? Santos, São Paulo, Corinthians, vários times grandes tendo interesse nesse jogador e é um jogador que de fato vem se destacando temporada após temporada em times de menor expressão. O Novo Horizontino hoje é a grande sensação do futebol paulista, foi o melhor clube da fase inicial do Campeonato Paulista, meteu 4-0 no Palmeiras, eliminou o Santos, eliminou o Corinthians, perdeu de 1-0 na final aí no Palmeiras, e nesse primeiro jogo, e vai jogar o segundo jogo lá no Jorgeão. É um time muito bem treinado pelo Enderson Moreira, tem várias peças ali, tem o Patrick, tem o Dantas também, que é bom zagueiro. E mas nesse momento são só e aí, como que é, quanto que custa, né? A especulação, né? Os bastidores falam que eles queriam pelo menos 1,5 milhão pela liberação do jogador, né? Hoje na cotação aí dá um pouco mais de 7,5 milhões, um valor muito baixo para você contratar um zagueiro que joga, né? Sinceramente, eu não tenho muito insumo para falar do Patrick, não conheço tanto jogador assim, mas 1,5 milhão vale a aposta, ainda mais nos dias de hoje, né? Vou colocar até o Transfer Market na tela aqui para vocês, né, para ter um pouco mais de informação aqui sobre o Patrick. Sai daqui, Alonso, toda hora você aparece aqui. É... 300 mil euros é o valor que ele é avaliado aqui no Transfer Market, tem 26 anos, 1,86, então não é um zagueiro também tão alto assim, o contrato dele vai até o final de 2017 e 27, desculpa, com o Novo Horizontino, né? Eu até estranhei aqui, que eu notei que ele tá como 55% dos jogos como titular, mas ele é o zagueiro titular do Novo Horizontino. Depois eu vou entender melhor aqui, porque ele jogou 9 jogos em 11. Mas pode ser que algum jogo ele tenha ficado. O suspense ele ficou com certeza, porque ele levou 3 amarelos, pelo menos um jogo. E talvez algum jogo ele possa ter sido lesionado, alguma coisa assim, né? Não sei exatamente. No Transfermarkt fala que ele joga dos dois lados aqui, mesmo sendo um zagueiro canhoto. Mas pelo amor de Deus, né? Se contratar, deixa jogar no lado esquerdo. Não inventa muita moda, não, né? Porque não inventa muita moda, não, né? Então, é um jogador aí que o Atlético demonstra interesse, mas a princípio nada além disso e a concorrência realmente é alta. Clubes grandes têm interesse na contratação do jogador. Até pegando um exemplo aqui, um jogador que o Atlético chegou a ter ali um interesse mais concreto, mas não teve, até onde eu sei, negociações e tal, foi o Lucas Veríssimo. E, pô, o cara custou barato, gente. 4 milhões pro Santos. Pra pagar aí, papel parcelado. Cara, era só o Galo chegar lá e contratar. Era o zagueiro que a gente ia resolver aqui, ó. É o nível do Kevin Lomônaco, entendeu? É o nível do Lianco. É um zagueiro pra chegar e jogar dos dois lados. O zagueiro fala assim, ó, esse aí, ó, contratou, pronto, acabou esse negócio de zagueiro. Aí vai lá, o Santos consegue levar, né? O Santos aí pendura
tudo pendurado de grana, cheio de problema. Sei que o Galo tá também, mas, pô, se você tá buscando um zagueiro e aparece uma oportunidade de mercado de um zagueiro praticamente selecionável, que tá embaixo onde ele tava, e você tem chance de trazer ele num preço desse, não consegue, aí também é a questão da competência, né? Quem tá à frente do futebol tem que ser mais competente, cara. Não é possível que não consegue ganhar uma disputa de negociação, sabe? A impressão que a gente tem é que quando o Galo consegue chegar primeiro, como se diz, quando o Galo consegue beber um copo d'água primeiro que outro time, aí ele pode até contratar o jogador, levar vantagem e tal, se ele chegar primeiro. Se ele tiver uma disputa onde a capacidade negocial, a capacidade de relacionamento, a credibilidade no mercado e vários outros fatores que contribuem para que o negócio seja concluído for levado em consideração, a impressão que tem é que o Galo não ganha a disputa. Independente com quem seja, se o Galo disputar, ele perde a disputa. Né? A diretoria do Atlético parece que ela não tem os skills, ela não tem a competência necessária para disputar negócios, não só finanças, mas negócios, lábia, persuasão, convencimento, para falar, bicho, esse aqui é o projeto, ó. Eu sei que você tem essa proposta aí, eu sei que você tem outro projeto, eu sei que você tem um carinho pelo Santos, se foi revelado e tudo, e gratidão é uma coisa super importante. Mas o projeto que eu tô te oferecendo aqui é para você jogar ao lado desses jogadores aqui. Aí você mostra o elenco, você mostra que você tem jogadores de seleção brasileira, você mostra que você tem jogador de seleção colombiana, você mostra que você tem jogador de seleção equatoriana, você mostra que o time, com a chegada dele, encorpa para poder figurar entre os principais do campeonato. Então, assim, cara, tem um monte de fatores que, se forem colocados na mesa, você faz com que o cara venha para cá ao invés de vir para o Santos. No Santos é o time do seu coração, é o time que te revelou e você vai jogar do lado do Neymar. Pronto, acabou. Essa é a proposta do Santos. Aí o Galo você tem um monte de coisa que pode fazer, entendeu? Então, assim, eu não consigo entender, né, essa questão da falta de capacidade do Atlético de disputar. Sempre que eu falo aqui em disputa, o Galo vai lá e perde. Impressionante, velho. Se chega antes, como eu falei, às vezes vai lá e contrata. Cassierra. Cassierra teve disputa, né, Jeves? Teve disputa. Disputa com o Monte Rei, que é um time balado de grana, uns raiados lá do México, tem muita grana. E no finalzinho de tudo, o Fluminense tentou atravessar, mas ele já estava apalavrado, por exemplo, né? Mas essa situação do Veríssimo, ela realmente me chama a atenção, né? Eu também acho fraco, entendeu? Teve uma janela interessante em algumas posições, prometeu praticamente a chegada de um volante de imposição, a chegada de um volante que seria protagonista do time. Eu estava lá, não me falaram. Eu estava na coletiva e ele falou: ó, primeiro volante, lateral direito e centroavante, eu confirmo que a gente vai buscar. Uai, Jesus, mas buscou. Eu sei que buscou. Mas quando falou do volante, falou assim: não, esse aí vai demorar um pouco mais. Porque esse aí requer mais investimento, porque esse aí o técnico entende que é uma peça principal, porque esse aí a gente sabe que desde o Otávio a gente não tem. Inclusive, eu fui contra a venda do Otávio, ele falou isso, o Paulo Brax. E aí, cara, sem querer criticar o Tomás Pérez pode jogar bola pra caramba, mas trouxe o Tomás Pérez, velho. Entendeu? A gente fica aqui, ó, e teve negociação com o Torreira, e teve negociação com outros jogadores e tal, e a gente chega num jogador de 20 anos do Porto B, sendo que o cara acabou de falar em um mês atrás: esperem, não me cobrem velocidade, olhem a qualidade, o primeiro volante vai vir, vai ser um grande investimento e tal. E aí vai lá e traz o Tomás Pérez, velho, entendeu? Aí como é que você quer ter credibilidade? Como é que você quer que a torcida acredite no que você tá falando? Se você, quando faz promessas atrás de promessas, né, fala bem, comunica bem, se expressa bem o Paulo Brax, mas não cumpre o que promete, entendeu? Não cumpre o que promete. Então, assim, falaram isso tudo e trouxeram o Tomás Pérez. Não prometeram um zagueiro, mas assim, talvez algumas coisas sejam óbvias o suficiente de todo mundo da imprensa, em todos os canais, em todos os portais, em todas as televisões, todo lugar fala da necessidade do zagueiro.
Em algum momento a necessidade do zagueiro ela chegou a ser maior do que a necessidade do volante. Para mim, por exemplo, né? Porque com o primeiro volante ali, o Atlético já tinha alguns jogadores que estavam quebrando o galho, o Maicon tava bem, o Alan Franco serve ali, tem o Patrick, enfim. Mas o zagueiro não tem, eu tenho que depender de Júnior Alonso, de Vitor Hugo, entendeu? O Romano tem sequência, então não sei se ele vai prestar. O Vitão, não é hora de dar sequência ainda, não vi muita coisa ainda, sendo sincero, né? E o Juan, para mim, é o titular da zaga. E agora o Lianco tá voltando também. Então, assim, é complicado, sabe? É complicado.